Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês, né? Vamos lá para a finalização do PET do volume 2. Nessa semana 4, nós vamos falar da Lei de Proust, né? Lei de conservação das proporções, né? Então, o que que é a Lei de Proust? A Lei de Proust fala o seguinte, que em uma reação química, as substâncias participantes, elas seguem, né, sempre as proporções constantes, de acordo com a estequiometria ou o balanceamento da reação química. Então, tem aqui um exemplo, né, que é o mesmo que está lá no PET, fala assim, ó, se eu pegar duas moléculas de água e formar aqui, no caso, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, então percebe a proporção aqui, ó, 2 para 2 para 1, né? Se eu dobrar a quantidade de moléculas formadas, por exemplo, aqui na de baixo a gente multiplicou por 2 a quantidade de moléculas consumidas, perdão, né? Então, se eu dobrar a quantidade de água, eu vou dobrar a quantidade de todas as outras substâncias. Então, onde era 2 fica sendo 4 e onde era 1 fica sendo 2. Assim como numa receita qualquer, né? Se você vai fazer um bolo, por exemplo, né? E lá fala assim, vai gastar um ovo e 2 xícaras de açúcar, por exemplo, né? Aí eu vou receber mais visita, eu queria fazer 2 receitas. Aí a gente vai usar, nesse caso, o dobro de tudo, né? Vamos supor que seja um ovo, 2 xícaras de açúcar e 3 colheres de óleo, por exemplo, sei lá. Se eu vou dobrar a receita, vão ser, nesse caso, 2 ovos, mas isso vai precisar também de 4 xícaras de açúcar e 6 colheres de óleo. Quer dizer, dobrando uma substância, todas as outras dobram, dividindo pela metade uma substância, todas as outras se dividem pela metade na mesma proporção. Essa aí é a chamada lei de Proust, que vai falar que uma reação química, todas as proporções permanecem inalteradas. É importante lembrar que vocês que quando a gente tiver equações químicas, elas devem ser balanceadas estequiometricamente. E aí, o que que é esse balanceado, professor? Balancear é justamente a gente garantir que do lado esquerdo e do lado direito a gente tem a mesma quantidade de cada um dos elementos. Porque além da lei de Proust para ser obedecida, a gente também tem a lei de Lavoisier, que vai falar, igual a gente disse na semana passada, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Então, para a gente poder discutir melhor um pouquinho sobre o balanceamento dessas reações, eu vou passar para vocês aqui algumas regras importantes para a gente fazer balanceamento por um método chamado método das tentativas. Vamos ver? Então, pessoal, para poder a gente fazer o balanceamento das reações químicas pelo método das tentativas, é importante a gente seguir uma ordem específica para balancear. Eu até gosto de brincar que a gente usa aí a chamada regra do macho, tá? O que é essa regra do macho? Primeiro, a gente vai balancear aquilo que for metal. Lembrando, metal é tudo aqui que está da família 1A até a família 3A ali, com algumas exceções, né? No caso, o hidrogênio, não. Então, primeiro a gente vai balancear o metal. Depois a gente vai balancear os ametais, que são esses caras aqui mais para o lado direito da tabela. Depois que a gente tiver balanceado, né, igualado as quantidades dos metais e dos ametais, a gente vai para o carbono, depois hidrogênio e aí por último dos últimos o oxigênio, tá? Mesmo eles sendo ametais aí, eles têm que ser balanceados por último, porque normalmente nas reações a gente tem muito desses átomos e eles são mais enjoadinhos de balancear, tá? Só para a gente poder ter uma ideia aí, imagina que eu tivesse lá aquela reação, né? Eu tinha água, né, se decompondo em hidrogênio e oxigênio, né? Para a gente balancear, né, primeiro a gente vai verificar se está ou não balanceado, e aí nesse caso você observa o seguinte, ó, pela regra do macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, como aqui a gente tem só hidrogênio e oxigênio, eu deveria começar aqui pelo hidrogênio, né? Do lado esquerdo eu tenho 2, do lado direito eu tenho 2. Então o hidrogênio está ok, beleza? Agora, se a gente olhar para o oxigênio, do lado esquerdo eu tenho um átomo de oxigênio, quando não tem nada aqui é 1, e do lado direito eu tenho 2. Então, o oxigênio tem que ser balanceado. Nesse caso, eu colocaria aqui na frente da substância, a gente nunca pode chegar aqui e mexer aqui, tá, gente? Isso aqui nunca pode acontecer. Balanceamento, você coloca o número aqui na frente, chamado de coeficiente estequiométrico. Colocando esse 2 aqui na frente, ele vai multiplicar
toda essa molécula, e aí no caso 2 vezes 1, você vai ter 2 oxigênios. Beleza, você arrumou o oxigênio. Mas por que que é chamado método das tentativas? Porque mexendo com o oxigênio, eu também mexi com o hidrogênio. Então eu tenho que arrumar de novo o hidrogênio. Como eu coloquei o 2 e o 2 multiplica toda a molécula, como se fosse aqui uma propriedade distributiva, tá, gente? Ok? Então eu tenho 2 vezes 2 hidrogênios, eu teria 4 hidrogênios do lado esquerdo. E do lado direito eu tenho só 2. Então eu tenho que pensar que número que eu coloco aqui na frente, multiplicando pelo que eu já tenho, dá o que eu quero. Como eu quero 4, eu tenho que pôr um 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4. E aí eu estou com a equação balanceada, tá tudo ok aqui, beleza? Então, lembrem-se sempre, tá? A gente nunca coloca números aqui no índice, a gente coloca o número na frente da substância, e quando eu coloco o número na frente é como se ela estivesse multiplicando toda a substância. E na hora de balancear, sempre seguindo a regra do macho: metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Mais ou menos a sequência que eles estão na tabela periódica, né? Primeiro os caras aqui do lado esquerdo, depois os caras do lado direito e por último o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Beleza? Agora vamos fazer alguns exemplos de balanceamento de equações, só para a gente fixar melhor esse conceito que é novo para nós, e depois a gente vai fazer os exercícios do PET sobre a lei de Proust ou a lei das proporções constantes. Vamos ver? Então trouxe como exemplo aqui 3 reaçõezinhas para a gente poder fazer o balanceamento da equação usando aí o método das tentativas. Lembrando, o método da tentativa é metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Então vamos dar uma olhada nessa primeira reação. Você tem NaOH mais H2SO4, formando Na2SO4 mais H2O. A gente, nesse caso, né, vai começar pelo Na, tá? O Na, ele é metal, e então a gente vai começar por ele, obedecendo a regrinha do macho, beleza? O Na, a gente tem um do lado esquerdo, tem 2 do lado direito. Então tem que pôr um 2 aqui na frente da substância que tem o Na, porque aí o 2 multiplicando por 1 dá 2, beleza? Então, lembrando que a gente não pode esquecer que esse 2 ele não multiplica só o Na, né? Ele multiplica o O e ele multiplica o H, tá? Quando a gente coloca na frente, multiplica tudo. Mas por enquanto a gente está no metal. Beleza, metal, ok, tá? Agora vamos para o ametal. O ametal que a gente tem aqui é o enxofre, está do lado direito da tabela periódica. Eu tenho um enxofre aqui do lado esquerdo da seta, um enxofre do lado direito, então o ametal também está ok. Carbono, a gente não tem na reação, então ok. Agora o hidrogênio. Cuidado, como a gente tem hidrogênio em vários lugares, eu sugiro que você vá fazendo uma anotação aqui na parte de baixo, beleza? Para poder ficar mais fácil. Olha só. Quantos hidrogênios a gente tem na primeira substância? 2 vezes 1, a gente tem 2 hidrogênios. Vou até fazer aqui que é o hidrogênio que a gente está anotando. 2 vezes 1, 2, mais na outra substância a gente tem mais 2. Então, no total, a gente tem 4 hidrogênios. Aqui a gente tem hidrogênio só nessa substância e a gente tem 2. Como eu preciso de 4, então eu vou colocar aqui na frente um 2, né? Porque aí 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza, a gente agora, ao invés de 2 hidrogênios, a gente tem 4 hidrogênios, tá tudo certinho. Então, o hidrogênio também tá ok. Agora, vamos para o oxigênio. Oxigênio também tem em vários lugares, então nós vamos fazer uma anotação aqui da quantidade de oxigênio para saber se a gente tem que mexer, onde a gente tem que mexer. Quantos oxigênios a gente tem na primeira substância? 2 vezes 1 dá 2 hidrogênios, tá? Na segunda substância, a gente tem 4 hidrogênios. Então, 2 com 4, a gente está num total de 6 oxigênios, perdão, do lado direito. Agora vamos ver do lado esquerdo. Agora vamos ver os oxigênios do lado direito. Aqui tem 4 oxigênios, né? E do lado de cá, a gente tem 2 vezes 1, porque lembra, esse 2 na frente, ele multiplicou aqui, mas ele multiplica aqui também. Então, 2 vezes 1, 2, 4 com 2 dá um total de 6. Tá tudo certo, ok aqui para o oxigênio, balanceado, obedecendo a regra do macho. Agora vamos ver a segunda reação, tá? Sempre aqui no checklist para saber se a gente obedeceu a regrinha do macho. Bora ver. Primeiro seria metal. Nesse caso tem que ser o Ca, né? O Ca está do lado esquerdo da tabela periódica, é metal. Como aqui tem um e aqui tem um, então metal está
Ok, beleza. Agora, ametal. Nesse caso, o ametal que a gente tem é o nitrogênio, ok? Nitrogênio. E aí vamos contar que tem um nitrogênio e do lado direito, cuidado, tá? Quando tem parêntese. O parêntese é a mesma coisa do número que está na frente da substância. Ele também multiplica de forma distributiva. Então, quantos nitrogênios a gente tem aqui? A gente vai ter 2 nitrogênios. Como eu tenho 2 vezes 1, 2, eu vou precisar de colocar um 2 aqui para ficar a quantidade de nitrogênio. Ok. Então, os ametais aqui também, então, ok. Beleza? Agora, a gente quer saber o carbono. Carbono não tem na reação, ok. Agora vamos para o hidrogênio. Hidrogênio tem em vários lugares, sugiro fazer a anotação. Vamos anotar hidrogênio. No caso dessa primeira substância, 2 vezes 1 tem 2 hidrogênios. E dessa aqui, lembra, fora do parênteses multiplica todo mundo lá dentro. Então também 2 vezes 1, 2 hidrogênios. 2 com 2, você tem 4 hidrogênios aqui, beleza? Agora do lado direito, tá? Nessa substância não tem nenhum e nessa aqui você tem 2. Ah, ixi, eu vou ter que mexer aqui então. Como eu vou ter que mexer, eu preciso do número que multiplica 2, que dá 4. Que número é? 2, né? E aí 2 vezes 2 fica sendo 4. Então a gente pode colocar aqui que nessa ficou 4. Então 0 mais 4, um total. Então 0 mais 4, um total de 4. Beleza? Então o hidrogênio também, ok. Sempre usando a regra do macho, fazer o checklist, tá? Vamos para o oxigênio. Gente, o oxigênio, como tem em vários lugares, também vamos fazer anotação aqui. Fica mais fácil, mais organizado para a gente. Aqui você tem 3 vezes 2, nunca esquece de multiplicar o que está na frente ou fora do parênteses. 3 vezes 2, 6, né? E nesse caso aqui você tem 2 vezes 1, 2. 6 com 2 dá um total de 8. 8 oxigênios. Nesse aqui a gente tem 3 lá dentro vezes 2 dá 6. E aqui 2 na frente vezes 1, 2. 6 com 2, 8. O oxigênio também tá ok. Beleza, finalizou esse balanceamento. Então, bem simples, é só ir seguindo aí a regrinha do macho e contando as quantidades. Beleza, gente? Ok? Agora vamos fazer o próximo, tá? Vou apagar isso aqui. C2H6O mais O2 formando CO2 mais H2O. Metal, não tem. Então, ok. A metal, se não sendo carbono, hidrogênio e oxigênio, não tem, então ok. Aí agora a gente vai para o carbono. Lado esquerdo tem 2, lado direito tem 1. Então aqui a gente vai ter que pôr um 2. 2 vezes 1, 2. Não esquece que esse 2 multiplica tanto o carbono quanto o oxigênio. Então quando você for contar o oxigênio, tem que lembrar desse 2 aqui, tá? Ok, carbono, bora para o hidrogênio. Hidrogênio a gente tem do lado esquerdo 6, do lado direito 2. Que número eu multiplico? 3. 3 vezes 2 dá 6. Ok também. Agora, por último, o oxigênio, que como tem em vários lugares, eu vou anotar. Na primeira molécula tem um oxigênio. Na segunda molécula tem 2 oxigênios, dá um total de 3 oxigênios lá direito, esquerdo. No segundo membro, né, do lado direito da reação, na primeira molécula você tem 2 vezes 2, 4 oxigênios, e 3 vezes 1, 3 oxigênios, dá um total de 7. Ixi, e agora? Se você perceber, do lado esquerdo você tem duas opções de mexer. Você pode mexer na primeira substância ou na segunda. E a recomendação é sempre mexer na que tem menos elementos, tá? Porque se eu mexo aqui, eu mexo com carbono, hidrogênio, e aí vai ficando uma bagunça. Então a gente vai mexer no segundo membro. Só que como eu já tenho um oxigênio ali, o que eu vou fazer? Olha só, como eu vou mexer aqui, eu vou apagar esse 2 que eu coloquei, e o meu total não vai ser mais 3, né? Eu preciso de um total de 7, beleza? Porque a gente tem que igualar as duas quantidades. Eu preciso de um total de 7. Como ali já tem 1, que número que somando com 1 que dá 7, gente? Não é 6? Então eu preciso de 6 oxigênios nessa molécula. Como a molécula tem 2 oxigênios por si só, eu vou colocar um 3. 3 vezes 2, 6. 6 oxigênios. Aqui deu 7. De lá deu 7. Tá tudo certo. O oxigênio também tá ok. Pronto.
assim que a gente faz o balanceamento, que é uma coisa que o pessoal gosta de falar que é muito complicado, mas se a gente seguir aqui a regra do macho, a gente consegue resolver praticamente todos os exercícios de balanceamento, tá? Agora a gente vai ver os exercícios do PET para aplicar a lei de Prost e às vezes fazer algum balanceamento e assim a gente aplicar todos esses conceitos que a gente estudou. Vamos ver? Então, o primeiro exercício que eu trouxe aqui é o exercício 1, né? Ele fala para a gente o seguinte: sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reagem completamente com 6 gramas de hidrogênio, formando amônia. Então, se a gente não souber a fórmula, não precisa, a gente pode só escrever o nome da substância, mas nesse caso é bem tranquilo, né? É nitrogênio reagindo com hidrogênio e aí vai formar a amônia. A amônia, a fórmula dela é NH3, beleza? Tá? E ele colocou para mim as quantidades. Ele falou que 28 gramas de nitrogênio reage com 6 gramas de hidrogênio para produzir amônia. Nesse caso, se a gente for obedecer às proporções, a gente vai ter que balancear essa reação. Vamos dar uma balanceada nessa reação aqui. Olha só, a gente tem aqui nesse caso, ó, 2 nitrogênios, lembrando que a gente segue a regra do macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como metal a gente não tem, a gente vai para o ametal, que nesse caso é o nitrogênio. Tem 2 nitrogênios aqui, lado direito tem 1, então você vai precisar de um 2 aqui, né? Beleza? Então, o ametal ok, carbono não tem, oxigênio não tem, mas tem hidrogênio. Vamos ver. Do lado esquerdo, a gente tem 2 hidrogênios. Do lado direito, agora, com a colocação desse 2, né, a gente passa a ter 6 hidrogênios. Então, que número eu coloco aqui na frente? É um 3, né? 3 vezes 2 vai dar 6. Então, pelas proporções e pela lei de conservação da massa de Lavoisier, se eu tenho 28 com 6, 28 com 6 vai dar 34 gramas do NH3 aqui, beleza? Aí ele fala para mim o seguinte, ó. Qual será a massa em grama de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com com o hidrogênio suficiente? Então, se ele colocar 140 gramas desse cara aqui, ele quer saber quanto desse cara aqui que vai gerar. Aí você vai perceber que, como tudo segue uma proporção, o que a gente vai ter que verificar é quantas vezes foi multiplicado essa quantidade aqui, né? E aí sempre seguindo proporções, tá certo? Ah, professor, mas 28 não é uma quantidade que multiplicada por 140, que multiplicado por um número vai dar 140. É sim, né? Vamos ver, ó. Para eu saber disso, eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu faço a operação contrária. Faz ali, ó, 140 dividido por 28, beleza? Aqui a gente vai ter um valor de 5, né? 5 vezes 28 dá 140, não sobra nada. Então isso quer dizer que a proporção foi multiplicada por 5. E aí, pelo que eu falei para vocês, né? Se a gente tem uma lei de proporcionalidade, toda vez que eu multiplico por um número aqui, né? Todos os outros são multiplicados também. Então, esse cara aqui multiplicado por 5, ele daria 30 gramas, né? E aí, se eu usar 140 com 30, a gente vai ter um total de 170 gramas. E o que respeita, nesse caso, tanto a lei de proporção quanto a lei de Lavoisier. Porque se você perceber, ó, 34 vezes 5 dá quanto? 170. 6 vezes 5, 30. 28 vezes 5, 140. E somando aqui, 140 com 30, 170. Beleza? Agora a gente vai ver, né? Mais um exercício aí do PET, é o exercício número 3. Mais um exercício associado à lei de Proust, que é a lei das proporções, tá? Ele fala ali o seguinte: foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxidos de enxofre procedentes de fontes distintas, obtendo os seguintes resultados. Então você tem aí, na amostra 1, você usou 0,32 gramas de enxofre, 0,32 de oxigênio, deu 0,64 de massa da amostra, né? Então, isso obedece à lei de Lavoisier. Na amostra 2, você tem 0,08 de enxofre, 0,08 de oxigênio, 0,016 da amostra.
Aqui você tem 0,32 de enxofre, 0,48 de oxigênio e 0,8 de amostra, beleza? Aí ele quer saber o seguinte, que com base nesses resultados, se as amostras são do mesmo óxido, se todas são do mesmo óxido, se tem algumas que são de óxidos diferentes. Como é que a gente vai saber disso? Basicamente, o que a gente tem que ver é qual delas seguiu uma proporção. Se a proporção é seguida, é porque a reação é a mesma, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui enxofre mais oxigênio formando SO2, sempre se eu tiver, por exemplo, 10 gramas desse com 20 gramas desse produzindo 30 gramas desse, se eu dobrar, por exemplo, para cá, aqui vai dobrar e aqui também vai dobrar, beleza? Então, para eu saber se são o mesmo óxido, né? Nesse caso, é só eu ver qual seguiu a mesma proporção, tá? Então, se você observar de 0,32 para 0,08, é como se fosse uma divisão aqui, né? Por 4, né? Então, da amostra 1 para a amostra 2, a gente dividiu por 4. Se tudo aqui for dividido por 4, isso quer dizer que a amostra 1 e 2 são o mesmo óxido. Aqui foi dividido por 4 e aqui também foi dividido por 4. Beleza? Ok? Agora, de 0,32 para 0,32, não há diminuição. Então, teoricamente, se fosse o mesmo óxido aqui do terceiro, todos os números deveriam ser o mesmo. Mas só que, como a gente vai perceber, esse valor aqui da quantidade de oxigênio e do óxido, né, ou da amostra, são diferentes daquelas determinadas ali em cima. Então, você não tem a mesma proporção. Nesse caso, então, a gente pode com certeza afirmar que o 1 e o 2 são do mesmo óxido e esse terceiro aqui, como ele não obedece à mesma proporção do 1 e do 2, é de óxido diferente. Então, vamos lá. As amostras 1, 2 e 3 são do mesmo óxido? É falso. Apenas a amostra 1 e 2 são do mesmo óxido. Verdade? 2 e 3 do mesmo óxido? Não. 1 e 3 do mesmo óxido? 1, 2 e 3 são óxidos diferentes? Não, porque 1 e 2 seguiu a mesma proporção. Seguindo a mesma proporção, significa que eu tenho a mesma reação química, ou seja, são os mesmos produtos e os mesmos reagentes que estão envolvidos, beleza? Agora vamos fazer mais um exercício, o último exercício aí dessa série, para a gente aplicar mais um pouquinho da lei de proporções constantes ou lei de Proust. Então, pessoal, vamos lá para o último exercício dessa semana 4 para o primeiro ano. Ele fala aqui, é o exercício número 4 do PET, ele fala aqui, 46 gramas de sódio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Professor do céu, o que é o peróxido de sódio? Você não precisa, como a gente está falando de proporção, você não precisa da fórmula especificamente aqui da substância. Mas nesse caso, ele está falando aqui a gente pode escrever assim, sódio, né? Beleza? Mais oxigênio, formando o peróxido de sódio, beleza? Aqui, peróxido de sódio. Aí a gente vai pegar e vai montar uma tabelinha com as quantidades para a gente ver as proporções. Ele falou para a gente aqui, ó, 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio para formar o peróxido de sódio. Pela lei de Lavoisier, 32 com 46 vão dar 78 gramas do peróxido, teriam que ser produzido. Aí ele fala assim, ó, quantos gramas de sódio são necessários para obter 156 gramas do peróxido? Então, ele sempre me dá um dos caras aqui. Então, 156 gramas do peróxido. Ele quer saber quanto de sódio que é necessário. O que a gente tem que fazer? Só descobrir aqui, ó, quantas vezes isso aqui foi multiplicado, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Divide, né? Divide o maior pelo menor, que você sempre vai conseguir descobrir. Então, vou fazer aqui, ó, 156 dividido por 78. O resultado aqui é 2, né? 2 vezes 78 dá 156, não sobra nada. Então, isso quer dizer que foi multiplicado por 2. Como a gente segue proporções constantes, né? Então, se eu tenho aqui multiplicado por 2, todos os outros aqui serão multiplicados por 2. Então, 32 vezes 2 vai dar 64 gramas, e 46 vezes 2 vai dar
92 gramas, beleza? Então a minha resposta aqui, a quantidade de sódio é 92 gramas, letra E. E aí a gente finaliza o PET do volume 2 da semana 4. Eu espero que vocês tenham entendido a lei de proporção de Prost, a lei de conservação das massas de Lavoisier e o balanceamento das equações químicas. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso, até a próxima. Tchau, tchau.